Eu quero apresentar para vocês uma pessoa que eu conheci e que eu tenho visto a idoneidade, a responsabilidade, o compromisso dele em levar a palavra de Deus através da música. É o pastor Jairim Félix. Seja bem-vindo. Posso falar assim, amigo, né? Amigo, companheiro. Companheiro. Pastor Jairim está aí na caminhada. Tem aqui, olha, um pouco sobre a sua história. É Jairo Félix, mais conhecido como Jairim, né? Félix. Começou a carreira em 2005 no programa Raul Gil. Na verdade, a carreira profissional começou em 2005. Eu nasci, né, no berço evangélico e aí participei do grupo das crianças, participei do grupo dos adolescentes, da mocidade. Aí eu já vinha cantando, mas não tinha ainda aquele gingado, né, do hino, da adoração. Eu cantava, mas não Você era cantava na igreja mesmo? Na verdade, ele cantava na igreja. E eu sempre fui, né? Mesmo meus pais sendo evangélicos, eu era fã do Michael Jackson. Fã do Michael Jackson? Isso. E eu gostava você dá aquela dança, daqui a pouco você vai dar aquela rodadinha. Aquela coisa. E na escola eu fiquei conhecido como cantor e dançarino por causa que eu cantava muito a música do Michael, aquela coisa toda. E depois eu fui aperfeiçoando e fui cantando na igreja. E aquilo foi entrando dentro de mim. Nessa época você já era convertido? Já era convertido. Mas e você gostava do Michael Jackson? Gostava do Michael Jackson. E como é que era? Tinha resistência na igreja? Tinha, na minha casa. Na sua casa, não era nem na igreja, porque não. Quando meu pai e minha mãe saíam para ir para a igreja, eu botava o CD lá do Michael Jackson, aquela coisa toda, e ficava ouvindo. Aí quando eles chegavam, eu tirava e colocava o CD evangélico. Eu escutava J. Neto, Matos Nascimento. Uma integridade, né, pastor Jairim? Isso. Mas aquilo ali era uma coisa que eu queria aprender. Eu não via maldade naquilo ali. Você gostava da música? Eu gostava da música. E eu queria dar aqueles agudos, aquela coisa bacana, né, que ele fazia. E daí a gente vê a força da música. Aí né? a gente foi entrando. Aí passei por um processo muito difícil da minha vida, que foi assim, fui cedo para a rua, né? Fui 16 anos, saí de casa e fui viver com os amigos. E aí fui conhecendo pessoas, fui começando a fazer músicas seculares. Mas essa experiência teve a ver com a sua paixão pela música? Também, porque os seus pais não aceitavam? Não aceitavam que eu cantasse música secular. Então eu falei, mas eu preciso descobrir isso, eu preciso saber. Eu vi amigos meus se levantando, cantando, e eu queria aquilo para mim. Só que aí o chamado de Deus era mais forte, né? E nessa época, provavelmente, as igrejas não tinham essa abertura para o mercado. Não apoiavam. Era muito difícil a gravação de um DVD, de um CD, né? Muito. Eu fui enganado várias vezes. É mesmo? Por pessoas que falavam assim, eu vou te patrocinar, eu vou gravar o seu CD. E aí, quando eu botava aquilo no coração, me decepcionava. Aí eu voltava de novo a cantar secular. Cantei num grupo de pagode, fiz aquela coisa toda. E até então fui no aniversário de um amigo, que chegou lá e falou, estou indo no aniversário do Dedé Santana, lá na Barra da Tijuca. É a época que o Dedé tinha convertido. Isso. E aí eu fui lá. E quando chegamos lá, chegou eu, um amigo meu, ele chegou com violão, e era aniversário do Dedé, o Dedé, tem um amigo aqui e tal. E aí ele falou assim, ele é cantor? E canta aí. E eu comecei a cantar umas músicas do Tim Maia. Comecei a cantar dia de primavera, dia de domingo, né? Aquela coisa toda. E aí o Dedé falou, rapaz, canta essa música aí. Eu cantei Quando o Inverno Chegar e tal. E ele falou, rapaz, você canta igualzinho Tim Maia. Eu falei, não, que isso, estou longe disso. O cara cantava demais. Ele falou assim, por que você não tenta entrar no programa do Raul? E aí ele deu aquela ideia toda, na mesma hora ele pegou o telefone. 9 anos atrás isso, né? Pegou o telefone, ligou pro Raulzinho e falou, Raulzinho, recebe um amigo meu aí. Aí dali em diante, a mão de Deus entrou, Deus, né, logo depois do que eu saí do Raul, eu me achei assim que eu era o grande, que eu era o tal, né, aquele... Você participou no Raul naquele show de calouros e aquela competição. Show de calouros. Você foi campeão? Eu, Robson Monteiro, Liriel. Lembro, Robson. E o Robson foi o campeão, gravou pela Warner e tal. E aí eu fiquei, como me ofereceram uma quantia para me gravar algumas músicas do Tim Maia.
E aí eu passei por uma prova muito difícil. Muito. Aí era um momento de decisão, porque nesse momento você já havia voltado a ficar firme com o Senhor? Estava caminhando, que ainda fazia show e cantava na igreja. E aí eu falei... É o grande dilema do músico, eu tenho que decidir. É o grande dilema do verdade. músico, né? Eu falei, eu tinha que decidir. Ou eu fico com um prato de lentilha, ou eu fico com Deus. Uau! E aí eu perdi muito. Perdi tudo, assim, amigos, fui morar dentro de uma favela, num barraco, e Deus falando comigo que ia me exortar, mas eu falei, mas cadê a exortação que eu não estou vendo? Cadê o milagre que eu não estou vendo? E pessoas profetizavam para mim, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai... E logo após que eu saí do Raul, eu perdi tudo. Eu fiquei várias semanas no programa e perdi tudo, perdi amigos, perdi tudo. Deus fechou as portas. Por conta da sua decisão. Da minha decisão. Que após você sair do Raul Gil, fizeram a proposta. Venha gravar músicas do Tim Maia. Isso. E você se manteve firme, não, eu gravo para o Senhor. Eu continuei firme, não vendi a minha unção, nem o propósito que Deus tinha. E aí fui perdendo tudo, não tinha nada mais, não tinha mais amigos, as portas se fecharam. E aí, onde eu cheguei, parar no lugar chamado Lodebar. É daí que vem a história da música. Aí que vem a história onde o Brasil todo o conhece hoje. A música Lodebar. Isso, a história de Mefibosete, que foi parar numa cidade chamada Lodebar. Cidade amaldiçoada. Cidade amaldiçoada, desprezado, humilhado, sem pai, sem mãe, sem ninguém. E Deus fechou as portas, mas falou para mim, olha, você está aí, mas daqui a pouco vai chegar um comunicado. E eu perguntava, Deus, quando vai chegar a minha hora? De repente, o comunicado veio, ó, o rei mandou te chamar, tudo que era seu vai ser devolvido. É verdade. Aleluia. Eu vejo nas suas ministrações, é uma aliança, você fala muito disso, a aliança que Deus tem com o crente. Isso. Essa é inquebrável. É inquebrável. Ele busca onde quer que esteja. A não ser que a pessoa mesmo quebre essa aliança, né? É quase impossível, né? O amor de Deus, quando atrai o coração de uma pessoa, é praticamente irresistível ela conseguir se manter assim, dura quando Deus atrai o seu coração. O que eu acho interessante é o chamado. É o chamado. Existem pessoas que têm um chamado para ser músico, existem pessoas que têm um chamado pastoral, existe pessoas que têm um chamado para ser adorador. E hoje Deus tem levantado muitos adoradores através da canção. Qual que é essa? Porque a gente sempre fala nisso. A diferença do cantor para o adorador. Na sua concepção, como pastor, como cantor, qual a diferença? Eu vou te dizer, o adorador, ele adora em espírito e verdade. O adorador, ele adora em meia luta. O adorador, ele vai além do cachê. O adorador, independente se a música está nas primeiras faixas do rádio, independente se ele tem dinheiro, ele canta com a mesma graça, com o mesmo vigor. Eu não tenho gravadora, não tenho gravadora. E ano passado eu vendi só aqui em Belo Horizonte mais de 50 mil CDs. Então, quando um adorador ele se propõe a adorar para Deus, as portas se abrem. Eu aprendi uma coisa com um pastor chamado Pastor Nilceu. Vamos parar. Um abraço, um beijo, Pastor Nilceu, lá na célula, segunda-feira, né? Terça-feira. E ele falou assim para mim, Jairinho, quando Deus apresenta o homem, as portas se abrem. E Deus me apresentou para o Brasil. Deus me apresentou para Portugal, para a Europa, Estados Unidos. Hoje você tem viajado Deus apresentou. A minha música tem viajado para tudo quanto é lugar. Tem chegado em lugar que eu nem sei ainda que vou passar e a música já chegou. Eu quero te ouvir, porque a música Lodebar, você já cantou mais de 2 vezes na Lagoinha, se eu não me engano. Já. E a primeira vez que eu ouvi, ela colocou assim... o povão para cima, né? Motivou, né? Ela colocou todos nós para cima, tira o pé do chão, mas com unção. Verdade. Isso é adoração, né? É a capacidade de levantar as pessoas, mas com o propósito de honrar a Deus debaixo de uma unção poderosa. Verdade.